Salve, salve galera! Retornamos nesse mais um giro de notícias do Tricolor Paulista, mas não se esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Sim, teve jogo, o jogo foi um jogo legal. O jogo Palmeiras e São Paulo, tem as questões táticas do São Paulo, as questões táticas do Palmeiras, tem o Abel falando também, a gente vai falar já sobre isso. Mas, Arnaldo, eu queria ir com você para fazer a seguinte pergunta. Até outro dia, até algumas semanas atrás, no Tour Brasília, o Zubeldia ficou por um fio. Se recuperou, 3 zagueiros, o time começou a jogar melhor, tal, chegou na semifinal. Ontem foi eliminado da forma como foi. Você acha que ele sai fortalecido? Até o Casares garantiu a continuidade dele. Ele sai fortalecido apesar da derrota? Acho que esse talvez seja a boa notícia para o São Paulino. Para o São Paulino que aposta na continuidade, que gosta do trabalho do Zubeldia, sim, né? É que a eliminação ontem não tem nada do Zubeldia, pelo contrário, acho que a surpresa tática que funcionou foi protagonizada por ele. Ele foi até mais corajoso do que o Abel em termos táticos. E os jogadores também não, né? Eu concordo com o Renato, a saída do Rafael foi arriscada, né? A saída errada no lance do bizarro pênalti. Mas nem o Rafael, que fez, eu acho, uma boa partida, pode sair como vilão. A questão toda, Tironi, é que a gente não pode tirar de vista o contexto dessas duas equipes da temporada, em relação aos comandos técnicos, né? O Abel é o técnico mais longevo do futebol brasileiro. Isso contribui para que o Palmeiras tenha uma linha de atuação de dentro e fora de campo. E você entende hoje como é difícil apitar um jogo no Allianz Parque decisivo para um árbitro, por conta da atuação da direção e da comissão técnica do Palmeiras sistematicamente, né? E numa reformulação que o Palmeiras faz, agora já de uma forma quase natural, dessa vez com mais investimento, mas que o treinador tem o leme nesse comando de troca de jogadores. Ontem a gente já viu o Palmeiras com 4 jogadores novos desde o início, né? É um Palmeiras novo, mais revigorado, mas muito calcado na insistência do trabalho. O Zubeldia está tentando completar o primeiro ano de trabalho dele do São Paulo. Se ele chegar até abril, e indica que ele chegará, ele, enfim, vai completar um ano de trabalho no São Paulo. Não é comum no São Paulo, nem do Casares, nem das últimas décadas, o São Paulo ter um técnico com mais de uma temporada completa. E acho que ele tem ao seu favor não só a atuação do time no jogo de ontem, ele tem a questão de o São Paulo ser um time para 2025 com limitações muito claras de orçamento, ao contrário do Palmeiras, que é o time que mais gastou entre os 20 da Série A. O São Paulo é o time que menos gastou entre os 20 da Série A na janela de transferências. Então isso dá ao treinador menos possibilidades, e com menos possibilidades ele tem feito, eu acho, o possível no comando do São Paulo, com os jogadores que o São Paulo tem, né? Ele conseguiu escalar o Oscar em funções diferentes. O Oscar se encaixou bem no time do São Paulo. Ele consegue, de alguma forma, com o sistema de 3 zagueiros, ser um pouco menos vulnerável, mesmo não tendo os seus 2 volantes principais, né? O Pablo Maia passou por uma cirurgia recentemente, o Luiz Gustavo não pôde ficar no banco ontem, não jogou o Campeonato Paulista inteiro, com uma fratura no pé. Então, o Zubeldia faz hoje o que o Abel fazia lá atrás. Ele faz mais com menos. A questão para o Abel agora, nessa comparação, não é exatamente a busca pelo tetra diante do Corinthians. É fazer com que o time mais rico do futebol brasileiro, e pela primeira vez o Palmeiras é o que mais investiu, ser um time que oprima os seus adversários em campo. Essa vai ser a missão do Abel daqui para frente, né? Ele não tem mais o que reclamar de reforços, elenco, e eu fico até surpreso
E quando a Leila dá entrevistas, e ontem foi assim de novo, outra boa entrevista antes do jogo, em que ela insiste: eu fiz a maior contratação da história do futebol brasileiro. Então, e o Abel fala na coletiva, foi uma contratação do presidente, só falando do Vitor Roque, nem falando do Paulinho e dos outros. Então, são realidades diferentes hoje, né, de Palmeiras e São Paulo, que num jogo só se aproximam em termos de disputa, de rivalidade, mas para a perspectiva do ano, o Palmeiras tem uma, o São Paulo tem outra, e eu acho que a continuidade, no caso do Zubeldia no São Paulo, é a única possibilidade do São Paulo ter um ano sem grandes sustos, porque investimento não haverá até o meio do ano. O time é esse aí. O São Paulo não tinha $1 milhão para pagar pelo Thiago Mendes, o Palmeiras pagou 25 milhões de euros pelo Vitor Roque, que jogou ontem. Essa é um pouco a distinção dos dois clubes no momento. Muito bem, a gente fala, não, porque não falaram do Palmeiras, só falaram do arbitragem. Sim, vamos falar do Palmeiras já. A gente vai para um ligeiro, brevíssimo intervalo aqui na TV, mas vocês podem ficar mandando suas mensagens aqui no chat do YouTube, que eu continuo respondendo para vocês aqui, a gente fica batendo um papo por aqui. Então, o All News já volta na TV, não saia daí. Muito bem, a galera aqui, já andando. Raí Pereira, o pênalti foi determinante sim, mas não falta um registro de gols roubados pro São Paulo em mata-mata. Esse aí paga aquele de mão do Imperador em 2008. Nossa, foi longe, hein? Mas tem o mais perto da linha do VAR. Não, o que eu tenho visto é o palmeirense falar que ontem o VAR estava desligado, como esteve no Caleri, na Copa do Brasil. 22, né? 22, exatamente. Que teve muita reclamação dos palmeirenses na ocasião, é verdade. Felipe Cruzzi, São Paulo nem deveria ter ido a semi, já esqueceram o gol irregular contra o Novo Horizontino, estão no lucro. Teve uma acusação que teve uma falta no lance, né, no gol do São Paulo contra o Novo Horizontino. Bruno Saraiva, a arbitragem é ruim, mas essas teorias da conspiração não dá, diz ele. Eu tô com esse daí. Eu acho que a arbitragem é ruim de uma maneira geral. A gente começar a levar a teoria que tá ajudando um, prejudicando o outro, eu acho que aí a gente não tem esse caminho. Não tem prova para começar, né? Sem dúvida, concordo com você. Cleiton Laranjeiro, o Caleri, o Luciano e o Oscar jogaram? Olha, o Oscar jogou muito bem, vocês não acharam? Eu gostei, a gente vai falar na volta do intervalo, mas eu gostei bastante do São Paulo, de uma maneira geral. Até discordo do Renato também, eu achei que o Lucas jogou bem. Eu vi gente na minha frente, eu estava ontem no estádio, como eu sabia que ia ter a estreia do estúdio, eu fiz questão de ir ao estádio para poder sentir o clima do jogo. E eu vi gente na minha frente, palmeirense na minha frente, aplaudindo a hora que o Lucas foi substituído. Aliás, de tão aliviado que estava pela saída. Com o joelho baleado e tanto apanhar, né? Teve isso, foi muita falta. O Danilo vai falar um pouco do clima do jogo, que na TV eu senti a torcida do Palmeiras muito atuante, mas o Danilo estava lá e vai falar daqui a pouquinho no ar, na TV, sobre isso também. O Deivinho tá sempre aqui, grande Deivinho, é bom ser roubado? Quando deletaram as imagens do VAR, não vi esse choro todo, diz aqui o Deivinho, lembrando do jogo lá de 2022. Deivinho, o Palmeiras está sempre aqui com a gente. Dudu Campos, esse é rubro-negro, que eu sei. Palmeiras com esse futebol fraco não ganha do Corinthians. A gente vai projetar também, eu acho que tem jogo, hein? Vai ser um jogo, pra mim, sem favoritos. Com esse futebol que o Palmeiras tá jogando, realmente... Ué, mas jogou bem ontem, não? Não, jogou bem, mas não é um jogo que você espera do Palmeiras. Assim, jogou bem na medida do possível. Eu esperava mais, a real é essa. Paulo Ricardo Lázaro. Paulo Ricardo, não vem com essa, não. Perdeu a graça, os caras não veem mais a mensagem. Tô lendo a sua mensagem aqui, meu caro. Como assim? Audiência brutal hoje? Audiência brutal hoje. Então vocês nos deem likes aí, avisem parentes e amigos que a gente tá no estúdio. Estamos chiques aqui no estúdio. Thiago Carnevale, quando o São Paulo passou em 22 na Copa do Brasil, não lembro de tanta comoção. E o Palmeiras foi... O Belmonte falou que o VAR estava parecendo jurado de desfile de escola de samba. Acontece muito. Vamos falar com a Renata Ruel, que eu acredito que, além de saber muito de arbitragem, também é uma grande foliã do carnaval, imagino eu. Bom dia, Renata! Bom dia, Abel, Eugênio, Prof. João. Fã de esporte. Adoro carnaval. Como é bom ser brasileiro, principalmente no carnaval, Abel. Olha, eu concordo com uma das falas aí, que a arbitragem ruim, mas a arbitragem ruim ontem, a arbitragem ruim em São Paulo e Novo Horizontino, a arbitragem ruim em vários jogos durante o campeonato, que numa fase de grupos, muitas vezes a gente deixa passar porque não interfere muito no resultado, são times menores. A arbitragem no campo ruim, a arbitragem no vídeo ruim, a arbitragem brasileira ruim, porque a gente tem visto outros campeonatos também com polêmicas.
Então, assim... Arbitragem ruim em Corinthians e Mirassol. Também. Ele expulsou o Carrídio. E num lance semelhante, porque não tem lances iguais, a do Zé Ivaldo. Lances muito semelhantes, um é expulso, o VAR chama, o outro não. Então, assim, você tem erros de arbitragens constante. E isso, querendo ou não querendo, atrapalha o produto futebol, o Campeonato Paulista. A Federação Paulista teve uma grande época que tinha os melhores árbitros do Brasil. Hoje a gente fica assim, quem vai apitar a final? Perfeito. Quem vai apitar a final de um Palmeiras e Corinthians, que é um jogo gigante. Para mim, é um dos maiores derbys do mundo, não é só do Brasil. As finais, né, Renata? Que vai precisar de dois, né? Se fosse um, você ainda falava Klaus. Mas Renata, o Klaus não vai apitar os dois, né? Antes de você falar especificamente do lance marcado, falta ou não falta, você concorda com o Belmonte, que é dirigente do Tricolor, que o árbitro estava longe da jogada? A gente vê o lance, né? E aí, a hora que você vê o lance, essa imagem aberta, ela ajuda demais para você observar onde o árbitro estava. Porque aí também é interessante a gente falar o quê, Abel? Eu tenho a impressão que ele estava bem distante. Ele estava distante. E aí é onde faltou a leitura do árbitro. A gente fala na arbitragem, usa o termo mesmo. O árbitro tem que ter a antecipação mental. O São Paulo estava com a bola, o Rafael tinha a bola e provavelmente ele pensou equivocadamente, o árbitro, que o São Paulo vai sair jogando, então eu já posso me antecipar mais para o meio do campo. Rafael vai rifar a bola, né, Renato? Exatamente. E aí, só que é a hora que você tem que fazer uma observação geral da jogada. O São Paulo tá com a posse, mas olha 3 jogadores do Palmeiras pressionando a saída de bola. Você tem 3 jogadores do Palmeiras pressionando essa saída de bola, eu não vou lá pro meio do campo esperar o Rafael rifar. Eu tenho que aproximar. Pode acontecer alguma coisa ali. Então é um erro de leitura de posicionamento, sim, da arbitragem. Esse é o primeiro fator. Tudo errado, né, Renata? Porque tá se falando pouco, mas ele apita o pênalti e, portanto, ele invalida a sequência do lance em que o Palmeiras podia fazer o gol. Mais um erro. Então você tem um erro de leitura e posicionamento. Você tem um erro dele apitar na hora e não usar o protocolo do VAR, porque no protocolo do VAR você também tem o delay do apito, não é só o delay da bandeira. Você também espera a jogada se concluir dentro da área para depois decidir se você dá um pênalti ou não. Porque se ele apita antes, o Palmeiras poderia ter feito um gol e ele teria que anular. Então você também tem erro de posicionamento, erro de protocolo do VAR dele apitar antes, professor. Renata, aquele cara que está na padoca nos assistindo, na padaria, ele parou até de comer o pão. Ele quer saber. Tem um cara que tá adiando, falando, peraí, pessoal, não começa a nossa reunião de hoje, não? Sabe, aqueles que eu quero saber na ESPN, que os caras vão falar que... Fala logo, Renata, foi pênalti ou não foi? Eu adoro essa tensão, vamos falar, mas esse aqui não tem nem o que falar, né? Eu acho que esse aqui não tem nem aquela expectativa se foi ou não foi. O que eu vejo nessa jogada? Primeiro que contato faz parte de jogo. O Abel fala em obstrução. Você tem 2 pontos na regra que eu acho interessante a gente falar. Impedir o avanço do adversário com contato físico, que é tiro livre direto, e sem contato, que é tiro livre indireto, que a gente falava muito antigamente. Só que a regra também deixa claro, estar no caminho do adversário não é o mesmo de se colocar no caminho do adversário. É uma falta, ou impedir um avanço, uma obstrução, quando você faz uma ação de bloqueio, se colocando no caminho. Para mim, a ação do defensor aqui é o quê? Justamente tirar a perna, tirar o corpo. Sim. E você pode ocupar um espaço no campo. Eu falo sempre isso. Eu ocupei o espaço, eu não tenho que necessariamente fazer assim, passa. Não vou sair do meu espaço. Mas o defensor ainda tenta recolher a perna. Para mim, ainda mais, eu falo isso sempre, né? Que amo assistir o futebol europeu. Isso aqui não é pênalti nem aqui e muito menos lá, né? E dependendo da interpretação do árbitro, ele poderia dar um cartão amarelo para o Vitor Roque, além de não marcar o pênalti? Ou você não vê como um lance de amarelo? De simulação? De simulação, não, porque você até tem o contato físico. Apesar de eu achar que ele projeta o corpo antes do contato. Um fã de esportes que nos mandou mensagem falou que é o tigrinho piscineiro. Eu vi. Que ele mergulhou. Eu concordei com ele. Tigrinho piscineiro na estreia, mas deu certo.
Mas você vê que ele projeta o corpo até antes do contato. Então, assim, vai muito da situação ali. Como você tem um contato físico, ainda fica muitas vezes mais difícil do árbitro marcar uma simulação e dar amarelo. Agora, não quer dizer que não pode ter sido uma simulação e muito pior é marcar pênalti, na minha visão. E podemos lembrar, Renata, que no Corinthians e Palmeiras, no Allianz Parque, o Yuri Alberto foi expulso por simulação. Exatamente. Com a chamada do VAR, né? Ele simula o contato antes de ter o choque do defensor do Palmeiras e ele é expulso por simulação no mesmo estádio. Só não tem o VAR, porque é o segundo amarelo. Exato. E aí não tem o VAR, mas ali, por uma simulação também absurda, que era o Klaus apitando. Agora eu ia te fazer uma pergunta, Renata, porque, assim, às vezes ocorre, né? A gente tava brincando do tigrinho piscineiro, o jogador, numa questão de tentar cavar, ludibriar o árbitro, né? E acontece, o árbitro cai ali cai no golpe. O maior erro, querendo ou não... O golpe do tigrinho, é isso? O golpe do tigrinho. Isso é perigoso, hein? Vai. Não me complica. Agora, o maior erro, então, acaba se tornando do VAR. Pô, a gente veio de uma semana que em Jacuipense e Bahia, o VAR chamou por causa de um peteleco e o jogador foi expulso. E aí a gente vê um jogo determinante pro Paulista, do VAR não chamando. O maior equívoco é o VAR não chamar, Renato? Eu acho que todos são erros, porque a hora que a gente fala do posicionamento do árbitro é um erro grave, é uma leitura equivocada, ele está longe da jogada. A hora que você vê que ele apita antes e não cumpre o protocolo é um erro grave do árbitro em campo. Mas esses erros poderiam ser, né? Amenizados pelo VAR. E o VAR está lá justamente para interferir em erros claros. E aí é onde eu gosto de falar, alguém aqui acha que isso foi pênalti? Jamais. Não. Jamais. Quando você faz uma enquete, você fala assim... 70%, 80% das pessoas acham que não foi pênalti, não é um erro interpretativo. Você poderia perguntar, levanta a mão, quem acha que não foi pênalti. Todo mundo tomou banho, passou desodorante? Levanta a mão. Os dois. Todo mundo cheiroso. Renata, agora em relação ainda ao VAR. A gente brincou aqui do jurado que dá 10 para todo mundo em samba enredo ruim porque fica com medo. O VAR ficou com medo do Flávio? Que é um cara que não aceita VAR? Eu acho que esse existe, é não, e pior, existe? Abel, eu acho que existe. A gente tinha muito mais isso no começo do VAR. Lembra que no começo do VAR a gente falava Daronco tinha essa fama. Não tem a personalidade, o VAR não tem a personalidade de chamar o árbitro. Ou o árbitro não tem a personalidade de ir no VAR e manter. Mas, assim, você tem árbitros que eu acho que acabam intimidando mais o VAR, sim. O Flávio é um árbitro que ele gosta muito de decidir no campo e eu acho que isso é correto. Você tem que usar o VAR em último caso. Mas quando eles pedem até o áudio do VAR, eu acho que isso é interessante, o diálogo. Porque o que o Flávio falou pro VAR? Se ele falou assim, eu vi no campo, tem o toque e pra mim é pênalti. O erro é meu, não se metam. Então um amigo meu, viu, Renata? Um amigo meu que é meio grosseiro diria que é o VAR bundão. É o VAR bunda mole. Eu não falaria isso. Eu sou um cara educado aqui no nosso... Mas um amigo meu diria. Mas que é bundão, E assim, eu acho que o VAR, quando a gente tem essas imagens, porque no primeiro tempo, a gente ficou muito com essa imagem só, com um ângulo, né? E aí, no segundo tempo, que eles começaram a passar o segundo ângulo, uma segunda imagem de outra Essa é uma pergunta, câmera. Renata. Não tem outras câmeras, não? Então, tá faltando câmera ou eles não quiseram mostrar mesmo? Eu gostaria dessa resposta também, Eugênio. Eu juro que eu também gostaria dessa resposta. Porque no primeiro tempo foi só uma imagem. Aí, no segundo tempo, você tem mais uma imagem. E uma das coisas que quem trabalha no VAR, mas escuta quando vai fazer o curso do VAR não se apaixone pela primeira imagem. Ou seja, olhe todas as imagens que você puder. E aí, você tem uma imagem... Muito amor Flávio, na cabine do VAR. Desculpa. Isso, hein? Vai, Renata. Tá Desculpa, voltando, Renata. né? Desculpa, Tá voltando. Renata. Mas aí, a hora que você pega, olha onde o Flávio tá. Se você pega a imagem que eles mostram no segundo tempo, que é o segundo ângulo, você fala, tem contato. Contato não quer dizer que é falta. Existe contato prudente no jogo. O futebol é um esporte de contato. Para mim, o contato aqui é prudente, não é faltoso. Mas você pega meio que um ângulo do Flávio, aí o VAR só vai olhar aquele
vai falar assim, tudo bem, vou entender a opinião dele. Essa imagem por trás que a gente tem, que é a primeira que a gente vê claramente a ação do defensor recolhendo o corpo. Mas eu vou te falar, Como que você não sugere revisão mostrando essa imagem? Pode achar vários ângulos aí, que em todos você vai ver o Vitor Roque se atirando e o Arboleda não faz nada. Mas o árbitro em campo tem um, e longe. O VAR tem vários. É a hora que você tem que chegar e falar assim, vem aqui, vou te mostrar outros ângulos do lance que você marcou pênalti. Até porque é um jogo de semifinal de campeonato, um gol que pode decidir a classificação de um dos times. Né? Decidiu. Acabou decidindo. Então, acho que seria bom que você tivesse um pouco menos de arrogância e viesse dar uma olhada, até que seja para você confirmar a sua percepção. O Flávio... Não sei se ele confirmaria, mas é a hora que precisa atuar. Eu acho que muitas vezes... Tem tanto lance que não é para entrar. Exato. O VAR é uma ferramenta que o conceito inicial... Por que você vai buscar... Uma piscina. E agora eu acho que essa situação se transporta para frente em dois aspectos. A situação da interferência da arbitragem no campeonato. Ela mancha o campeonato, né? Ela define um finalista e ela vai incrementar a situação nos bastidores entre Corinthians e Palmeiras nas decisões a partir do próximo final de semana, aí mesmo no Allianz Parque, né? Quem vai apitar esses jogos, né? O Flávio de Souza, por exemplo, era um dos candidatos a apitar a final pela experiência, pelo currículo, por estar apitando Libertadores e tal. Certamente ele não estará, né? E a outra situação, o outro desfecho dessa bizarrice que aconteceu no Allianz Parque é a questão da postura da direção do São Paulo em relação a suas relações exteriores, né? Como a direção do São Paulo se comporta normalmente com as entidades, com a questão do calendário, com a questão da arbitragem, com a questão de tudo, uma passividade incrível. Eu costumo dizer que o Casares, presidente do São Paulo, é a antítese da Leila. A Leila é uma presidente de personalidade, de confronto, de conflito, de defesa incondicional da instituição, e o Casares é um presidente de composição, né? Numa batalha esportiva que ela vai muito além do campo, o comando do Casares tem se mostrado péssimo. O São Paulo é um time que não tem, evidentemente, nenhuma regalia, nem em termos de calendário, nem em termos de escala, nem em termos de dia de jogo, não tem regalia para nada. E eu me surpreendo, até de forma assim, irônica, com a manifestação dele, Casares, e do diretor de futebol Belmonte pós a partida de ontem, em que eles pedem o áudio do VAR, né? Do Flávio com o Guarizo, para entender essa bizarrice que a gente está vendo aí. Eu lembro que a última vez que o São Paulo teve acesso ao áudio do VAR foi, não sei se vocês lembram, no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, no Maracanã, em que foi caracterizado um erro de direito, né? Em que o árbitro ele ignora o VAR, mesmo com o VAR apontando a mão na bola do Thiago Silva antes, e a direção do São Paulo fez ali um protestinho, ninguém levou em consideração e ficou por isso mesmo, né? O São Paulo é um time que tem um comando frágil, e não é o comando técnico e nem o comando dos jogadores, é o comando institucional. Fora isso, a federação está rindo à toa, porque foi a final que ela tanto esperava entre Palmeiras e Corinthians, e a partir de domingo só vai se falar disso, mas no dia seguinte a gente tem que falar que o Palmeiras só está na final por conta de um pênalti inventado pelo senhor Flávio de Souza. Muito bem, Renato Maurício Prado, a visão neutra do tema sobre Palmeiras 1, São Paulo 0. Bom dia, meu caro. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Arnaldo, Danilo, todo mundo que está aqui com a gente. Adorei essa tecnologia toda agora. Eu e Arnaldo parece que estamos em 2 iPhones gigantes. É isso, o Danilo, sensacional. Pela primeira vez eu descubro que o Danilo tem pernas. Eu não sabia que o Danilo tinha pernas. Até então, eu só vi o Danilo daqui para cima. Então ele tem pernas, tá? É muito legal. Mas eu quero logo de cara cornetar a enquete, meu caro Tirone. Boa. Porque eu acho as duas coisas.
Eu acho que não foi pênalti e que o pênalti foi determinante, mas eu acho que o Palmeiras jogou melhor. Eu me lembro de pelo menos 3, talvez 4 grandes defesas do Rafael. E não me lembro, não me recordo, me corrijam se eu estiver errado, de alguma grande defesa do Everton. Então, independentemente da parte tática, dos duelos de marcação, tá? O Palmeiras chutou muito mais dentro do gol do São Paulo. O São Paulo, me lembro de uma cabeçada do Caleri, que ele realmente perde o gol completamente livre, né, ali dentro da área, mas ele cabeceia para fora e nada mais. E do Palmeiras eu me lembro, repito, pelo menos 4 chutes perigosos que obrigaram o Rafael a fazer boas defesas. Rafael, que diga-se de passagem, graças a essa polêmica toda do pênalti, que insisto, para mim não foi, esqueceu-se da falha grotesca dele, né? Porque essa história toda começa com um passe errado do Rafael pro Arboleda dentro da área. É o tipo da falha que o goleiro não pode cometer, né? Agora, de uma maneira geral, acho que acabaram chegando os dois melhores. O Palmeiras e o São Paulo o Palmeiras e o Corinthians, perdão, fizeram o melhor campeonato paulista, sem a menor dúvida, né? Então, eu acho que é a final esperada pela federação, mas de uma certa forma é também a final mais justa esportivamente, se a gente considerar o que Palmeiras e Corinthians fizeram. São Paulo era um time mais ou menos... E para você que chegou até o final desse vídeo, não se esqueça de acessar o link abaixo e aproveitar os últimos dias da oferta de lançamento do único e-book que conta a história completa do São Paulo, das origens aos dias atuais. Corra que a oferta está chegando ao fim. De R$ 65,00 por apenas R$ 11,49 e faça parte você também da trajetória do São Paulo. E nesse vídeo não tem salve-salve, mas se você quiser ganhar um salve-salve no próximo vídeo, deixe o seu nome nos comentários.